Amados, a graça e a paz do Senhor, com muita alegria nós estamos no Bíblia em Casa desta segunda-feira, na verdade a última segunda-feira do ano e as vésperas, do ano novo. Nós vamos estar, irmãos, hoje fazendo um estudo um pouquinho diferente, na dependência do Espírito Santo. Vamos estar hoje buscando homenagear o Espírito Santo, dando espaço para que o Senhor reine na nossa vida, para que Deus possa dominar o nosso pensamento, a nossa atitude, a nossa vida, possamos dar frutos verdadeiramente que agradem e que honrem o nosso Senhor. Amém? Nós vamos estar orando agora, clamando que o Senhor nos abençoe nesta noite e também vamos ainda estar ouvindo o nosso amado irmão Leandro, adorando ao Senhor, ouvindo mais tarde o nosso amado professor Vivas, e vamos estar, irmãos, em nome de Jesus, estar numa noite de busca do Senhor, amém? Sempre que você abre a palavra de Deus tem um propósito. Você quer não só aprender, mas você quer ser trabalhado pelo Espírito Santo, amém? E é isso que nós queremos nessa noite. Senhor, em nome de Jesus Cristo, venha abençoar-nos com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu poder, nós possamos verdadeiramente ser dominados pelo Senhor, tirar toda a barreira física, mental, espiritual, qualquer, Pai, luta de demônios contra os Teus servos, Pai. Pai, ao final deste ano, Pai, nós possamos, Pai, estar comemorando o fato de que o Senhor esteve conosco, nos guardou até aqui, nos abençoou e tem nos declarado, Pai, bênçãos novas para nossas vidas. Tem nos declarado, Senhor Deus, que a Tua palavra é viva e eficaz e nos traz preciosas promessas nas quais nós andamos, confiamos, vivemos e por isso todos somos gratos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém, 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 amados. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvo a Deus por esse projeto que tem abençoado e edificado a muitos. E no dia de hoje eu gostaria de comentar o que está relatado no capítulo 13 do livro de Números. Nesse capítulo a gente vê que Moisés ele separa 12 homens, príncipes nobres de suas tribos, cada um de uma tribo de Israel, para espiar, para observar a terra prometida. E deu uma ordem para eles: tende bom ânimo e traga do fruto da terra. Então, depois de 40 dias, esses 12 espias retornaram, relatando aquilo que eles viram ali na terra prometida. E nós sabemos então que apenas 2, Caleb e Josué, tiveram uma visão otimista da situação, e os demais, os outros 10 espias, tiveram uma visão pessimista, negativa da situação. Inclusive no versículo 33, eles disseram: também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então vemos aqui, meus irmãos, que esses 10 espias, eles tiveram uma visão distorcida da realidade. E você pode me perguntar, mas por que uma visão distorcida da realidade se realmente aquela terra estava ocupada e por uma boa parte de homens fortes de grande estatura? E eu digo que, em primeiro lugar, a visão distorcida porque eles olharam apenas, focaram naquilo que era o desafio, naquilo que era o problema, e descartaram aquilo que era a bênção, a fertilidade da terra, a abundância, da produtividade daquela terra, uma terra abençoada. Em segundo lugar, porque eles já conheciam que Deus já tinha prometido aquela terra, e eles já tinham experiências com Deus miraculosas, sobrenaturais. Então eles poderiam contar com a promessa e a bênção do Senhor. Em terceiro lugar, porque os povos que ocupavam aquela terra, os povos inimigos, eles já conheciam a fama do povo hebreu, da maneira como eles saíram do Egito. Eles já tinham conhecimento de que durante o dia eles eram guiados por uma nuvem, e durante a noite por uma coluna de fogo. Eles mesmos diziam que Deus habitava no meio daquele povo. Então, eles já temiam o povo hebreu.
Então nós vemos que diante de vários fatores, né, inclusive que eles não olharam para o que Deus podia fazer para eles, mas olharam para a sua própria condição humana. Então, dessa forma, eles tiveram essa visão distorcida. E aqueles homens que eram príncipes nobres se viam como gafanhotos. E nós vimos, meus irmãos, trazendo para a nossa realidade, que todas as vezes em que nós agimos dessa maneira, em que não valorizamos as promessas do Senhor, que não olhamos para o alto, não olhamos para o nosso Deus, não olhamos para o nosso Salvador, e olhando para a nossa própria capacitação, para a nossa capacidade humana, a gente também tem uma visão distorcida, uma visão enfraquecida, uma visão sem fé, e dessa maneira nós agimos também como gafanhotos diante de gigantes. E esses 10 homens, o relatório foi tão negativo, então, que eles influenciaram as demais pessoas ao ponto delas dizerem, seria melhor nós voltarmos para o Egito. Né? E é uma outra questão de que quando nós olhamos para a nossa própria capacidade, deixamos de olhar para Deus, né, surge aquela vontade, né, aquele desânimo de ir adiante, mas surge a vontade muitas vezes de voltar atrás, de paralisar, de ficar paralisado. Em Hebreus 10:39 diz que nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que permanecem para a salvação. Amém? Então, meus amados, vamos ter uma visão ampla, uma visão cheia de fé, uma visão, né, alinhada com o que Deus tem para as nossas vidas, nem além nem aquém. E que, em nome de Jesus, 2022 seja um ano de muita bênção para cada um de nós, um ano de muita prosperidade, um ano de muita comunhão com Deus e um ano de muita vitória. Que nós não possamos agir como esses 10 espias que tiveram a visão negativa. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Pra te adorar.
prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. O prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui o amor. Onde flui o amor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Amados, nós estamos hoje em João, Evangelho de João, capítulo 12, né? Finalmente a entrada de Jesus em Jerusalém para a Páscoa, para aquela última Páscoa, o momento da crucificação, o momento em que ele vai nos dar vida, vida em abundância, vida eterna, amém? Então ele foi preparando cada um dos seus momentos, né? Passo a passo o Senhor foi seguindo um programa, um cronograma divino, né? E João 12 nos traz a confirmação de que o Senhor segue um plano, né? Quando você vê João nos traz a pessoa de Jesus, e a Bíblia diz que ele é a expressão exata do ser de Deus, né? Nele habita corporalmente toda a divindade, né? E a imagem de varão perfeito, né? Porque, na verdade, ele é aquilo que ele, quando nos criou, queria que nós fôssemos, né? Jesus viveu aqui na Terra exatamente como ele desejava que o homem fosse. Lá em Gênesis 1, criaram, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo criaram o homem à sua imagem e semelhança. E Jesus veio na forma de homem, como imagem de Deus. Ele falou, né? Nós já vimos que ele fala para Filipe, quem me vê a mim vê o Pai, né? Então, Jesus é a expressão exata dessa semelhança com Deus, e ele é a figura de um homem perfeito, e ele está agora, nesse momento, mostrando que tudo que ele fez seguia um plano, né? Então, ele não tinha estado em Jerusalém antes. Nós vimos que até mesmo para ressuscitar Lázaro em Betânia, ele se demorou um pouquinho mais para que cumprisse 4 dias de morto, declarou aos apóstolos que iria ressuscitar Lázaro, né? Ressuscita Lázaro e depois se afasta de Jerusalém, né? Para só voltar com a multidão agora para a festa dessa última Páscoa, né? Então vamos lá, João 12, plano de Deus se cumprindo na vida do homem-deus, né? E servindo para nós de modelo. Nós vamos entrar em 2022 daqui a alguns dias, e aí nós temos um plano, né? A pergunta que nós sempre nos fazemos nessa época de virada de ano é: qual o nosso plano para o ano que vem, né? Deus tem um plano para você e para mim, amém? Basta que nós ouçamos, fiquemos com o nosso ouvido atento, aberto para ouvir o plano que ele tem para nós. E nós vamos então vendo aqui. Bom, Jesus então, 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. A ressurreição de Lázaro tinha cumprido um propósito, né, de glorificar o nome de Deus. Isso ele tinha declarado aos apóstolos, né? No capítulo 11, lá no versículo 14 ele diz: Lázaro morreu, por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer, né? Ou seja, havia um propósito na ressurreição de Lázaro. E aqui então Jesus havia depois disso se afastado e volta para essa região já na hora H, né? 6 dias antes da Páscoa. Esse é o momento que Deus determinou para chegar ali. Se você observa, a ressurreição de Lázaro tinha causado um impacto muito forte naquela multidão, né? Naquela multidão de judeus que estava indo para Jerusalém, né? O assunto tinha sido comentado, tinha sido reverberado, né, por todo Israel. Então, veja aqui,
no versículo 9. Eu estou em João, capítulo 12, verso 9. Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Ou seja, Lázaro havia sido aqui um testemunho, né, do poder de Jesus. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. O homem resolveu matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Então, tudo que tinha acontecido tinha sido um plano de Deus para levar o povo a ver o Messias que estava chegando. E aí, então, o Espírito Santo vai agir poderosamente no versículo 12. No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo, montado num filho de jumenta. Ou seja, Jesus fez tudo planejado, né? Irmãos, fazer planos é de Deus ou não? Deus planejou, né? A criação do mundo ele fez em 6 dias, de forma planejada, né? A salvação do homem, ele anunciou que viria o Messias e planejou e foi anunciando profeta por profeta, detalhe por detalhe, o que iria acontecer, né? E aqui então Jesus chega em Jerusalém cumprindo este plano. Daí a gente entende o seguinte: Deus é um Deus de planejamento. Você pode e deve planejar o ano de 2022, amém? Você pode planejar o que Deus tem para você. Agora, o problema é você fazer os planos baseados em você, na sua inteligência. Aí Deus não vai honrar isso. Se você fizer planos por conta própria, ainda que sejam bons planos, né, entre aspas, você quer agradar a Deus e você está planejando fazer coisas boas para Deus, mas se não são planos vindos de Deus, eles não vão dar certo, né? Deus não vai prosperar os teus planos. É preciso que sejam planos que venham de Deus. E onde é que você pode basear isso que eu estou dizendo? Será que você fazer um plano já não é bom? Deus vem e abençoa o que você planejou? Não é assim, né? Não é assim. Então, vamos lá. Planejamento é de Deus, é de Deus. Planejamento baseado na sua inteligência não é de Deus, né? O planejamento tem que ser baseado em Deus. E vamos ver aqui por quê. Seguindo no mesmo capítulo, lá no verso 48, Jesus está falando sobre o seu ministério. Ele diz: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. Presta atenção. Jesus tinha dito, nós já vimos lá no capítulo 5, né, de João, nós já tínhamos visto ele dizendo que o filho faz, né, o que o pai está fazendo, né? Ele faz segundo recebe do seu pai, né? Ele não age por conta própria, mas ele age de acordo com aquilo que o pai ele tem anunciado, aquilo que o pai trabalha, ele trabalha também. E aqui a gente vê as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou, né? Desde a tentação lá no início, né? Quando você vê lá em Mateus 4, por exemplo, logo assim que Jesus sai do batismo de João, ele é levado para a tentação no deserto, e a gente vê que toda vez que o inimigo o falava: se você é alguém capaz, né? Se você é Deus, faça isso. Ele fala: não, eu dependo do Pai, né? Eu vou me alimentar não de pães que eu fabrico com pedras, eu transformo pedras em pães, não, eu vou me alimentar da palavra que vem do Pai, né? Eu vou dar glória ao Pai, eu vou fazer a vontade do Pai. Então, Jesus está ensinando que ele fez tudo planejado, mas ele fez planejado segundo as ordens do Pai.
Veja bem, o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. Eu estou agora em João 12, versículo 50. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. Será que o Senhor vai te dar sabedoria? Tiago 1 diz que Deus não nega sabedoria do alto, como diz Tiago, Não a sabedoria terrena, que é diabólica, não, mas a sabedoria que vem do alto, aquela sabedoria que vem de Deus, que te ajuda, conforme nós já lemos lá em Efésios 5, a remir o tempo. Como é que nós vimos em Efésios 5? Remir o tempo porque os dias são maus, como? Conhecendo a vontade, deixando-se dominar pelo Espírito Santo, enchendo-se do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito. É o contexto de saber a vontade do Pai, que é o contexto de aproveitar o seu tempo, de fazer as coisas darem certo. Como é que a sua vida vai dar certo? Ela vai dar certo na medida em que você deixe que o Espírito Santo molde o teu caminho, diga por onde você deve ir, o que você deve fazer. Então, esse é o contexto da entrada de Jesus em Jerusalém. Mas será que o Senhor apenas vai te dar uma direção e vai ver se você acerta? Não, Ele vai com você. E aqui, a partir do capítulo 13 de João, a gente vai vendo passo a passo o amor dele em acompanhar e ensinar pessoalmente os seus discípulos. Só alguns recortes para nós entendermos. João 13, 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. E ele, lá no versículo 13, ele explica: vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu sou. Jesus verdadeiramente é o mestre, é o Senhor. Ora, se eu, sendo mestre e Senhor, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Então Jesus está nos ensinando. Sabe onde você vai parar de aprender? Quando você, como servo do Senhor, vai dizer: não, agora eu já sei tudo, já me formei, no seminário da vida com Jesus, eu já estou formado? Nunca você vai se formar, Jesus está sempre ensinando alguma coisa nova, Nós já vimos também que o Espírito Santo vai continuar te ensinando novas coisas, Ele fala aqui no verso 17: se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem, Então, ele vai dando mandamentos, não há limites para o que Deus quer ensinar a você, Ele vai falar de um novo mandamento, lá em João 13, 34. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Você amar o seu irmão, João, lá na carta de João, capítulo 4, em 1 João 4, você vai ver ele falando isso, sobre esse amar o irmão, e isso ser o que determina se você é dele ou não, Você precisa vivenciar isso. E como é que você vai vivenciar isso? Você vai fazer planos, mas você vai aprendendo com ele, amém? Na verdade, você vai ouvir a voz dele e vai caminhando na direção que ele te der. Nós já estudamos isso antes, que Jesus ia seguindo as direções que o Espírito Santo mandava, Atos fala que tudo que ele operou no poder do Espírito Santo, Muito bem, lá em João 14 agora, verso 21, fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Nada mais importante na sua vida e na minha vida do que ter a manifestação do Senhor conosco, Você não quer nada de mais do que isso, Você não pode ter uma coisa mais grandiosa do que a manifestação do Senhor na sua vida, amém? Isso aí vai ser consequência
de você ouvir e guardar os seus mandamentos. Amém? Aquele que guarda os meus mandamentos, né? Aquele que tem e os guarda. Você precisa ter, ou seja, estudar a palavra e guardar a palavra, né? Colocá-la em prática. No capítulo 15, ele continua nessa conversa íntima com os apóstolos. Tudo isso aconteceu na quinta-feira à noite. Olha só, ele fala, eu sou a videira verdadeira. Eu estou em João 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Né? Verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Presta atenção. Jesus nos deu o exemplo de como ele dependeu do Pai. Ele, sendo Deus, poderia a qualquer momento assumir o papel divino, mas ele nos deu o exemplo como o homem deve ser, dependendo de ouvir e fazer o que Deus manda. E aqui ele está dizendo, olha, vocês vão, assim como o Pai me enviou, eu vos envio também. Né? E agora eu digo para vocês que sem mim, vocês não podem fazer nada. Ou seja, você vai fazer o planejamento que ele mandar você fazer. E com o poder dele, você vai ser mais do que vitorioso. Amém? Você vai ser mais do que vitorioso. Por isso que o Salmo diz, né? Aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite será como uma árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto na estação própria e tudo que faz prosperará. Porque se você medita, vive a palavra, né? Você vai ser mais do que vitorioso. Jesus nos garante que seremos odiados pelo mundo, nos garante a vinda do Consolador, né? Ele fala, tenho ainda muito que lhes dizer, eu estou em João 16, versículo 12 agora. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. O Espírito Santo está dentro de você, prontinho para te guiar a toda a verdade. Amém? Então, essa é a vitória que você e eu temos, né? Seguirmos os planos de Deus para a nossa vida. E ele faz uma oração lá no capítulo 17, né? Ele faz lá no versículo 13 em diante. Agora vou para junto de ti, isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele está prometendo uma vida de lutas e vitórias, mas lutas aqui nesse mundo, né? Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. E aqui no verso 20, nós somos colocados nessa oração. Não peço somente por estes, Jesus estava cercado pelos apóstolos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarão, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa palavra que Jesus estava falando para um grupo de discípulos iria ser passada para outros discípulos, até chegar a nós. E Jesus está orando, não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Amém? Ou seja, nós somos colocados nessa oração. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. E, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Jesus aqui se colocando como homem diante do Pai. Ele está orando por nós. Ele está dizendo, olha, eu estou me santificando por vocês. Amém? Você pode se santificar pela sua família, né?
você muitas vezes vai orar e a sua posição espiritual, orando pelos seus, vai determinar a bênção para os seus. Amém? É o que nós vemos que Jesus está fazendo. Esse tipo de intercessão é tremendo. É quando você se põe no lugar da outra pessoa diante de Deus. Isso é intercessão. Amém? Para que Deus possa te abençoar. E aí segue-se toda a trajetória da prisão, né? Na quinta-feira à noite mesmo, naquela noite madrugada, Jesus é preso, Jesus é levado para ser chicoteado, né? Ele vai diante de Pilatos, diante do sumo sacerdote e é condenado à morte, né? A crucificação de Jesus se opera lá em João 19. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou no alto da cruz, e o que estava escrito era Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Né? Até as pedras clamam, né? Até o rei dos romanos estava anunciando que o rei dos judeus era Jesus. O verdadeiro Messias estava ali, né? Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Veja bem, tudo profetizado. E eu vou dizer, tem uma profecia sobre a tua vida também. Né? A vida de Jesus estava toda profetizada, e a tua vida já tem uma profecia sobre ela também. Você vai estar na presença do Rei dos Reis, vai ter vestes brancas, vai ter um novo nome escrito numa pedrinha. Lá no Apocalipse, Jesus vê Jesus glorificado e recebe então a carta para as igrejas, e para uma das igrejas então vem a revelação de que no céu o nosso nome será outro, né? Então, eu já estou profetizando que o seu nome vai ser trocado. Lá no céu você vai receber uma pedrinha que você vai ler e vai descobrir qual é o seu novo nome. Você vai ter um corpo glorificado e vai viver eternamente ao lado de Deus. Amém? Alegria eterna. A Bíblia diz: na presença do Senhor há alegrias eternamente. Por quê? Porque essa é a nossa profecia. Amém? Mas Jesus, irmãos, lá no capítulo 20, ele é ressuscitado, né? Ele é ressuscitado. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse: eles tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Né? Depois a gente vê que Maria Madalena volta para o túmulo, né? E ainda que ela tenha tido a notícia pelos anjos de que Jesus estava ressuscitado, ela chora aos pés do túmulo, e Jesus interrompe a sua ida ao céu para atender uma mulher que chora. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada. Eu estou em João, Evangelho de João, capítulo 20, verso 11. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. E Jesus disse: Maria. Aleluia. A voz do pastor chamou a ovelha pelo nome, agora ela entendeu. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni. Raboni quer dizer mestre, né? Rabino, né? Raboni ou rabino é a mesma coisa, aramaico ou hebraico, né? Mestre.
Jesus continuou: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: e eu vi o Senhor. Amém? Jesus disse: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Presta atenção, eu fico imaginando a multidão de anjos no céu esperando com trombetas, né? Aqueles corredores de anjos com trombetas de ouro, né? Para saudar a reentrada no reino eterno, né? Do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E ele volta depois em Mateus 28 dizendo: agora todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto vão que eu vou com vocês, garantido, né? E aqui então Jesus aparece aos discípulos. Nós já estudamos isso quando falamos sobre a cronologia dos evangelhos. Jesus aparece durante 40 dias diversas vezes a diversos discípulos, né? E João termina o evangelho falando sobre a experiência de Pedro, né? João era amigo colado de Pedro. Pedro já tinha sido sacrificado lá em Roma, né? Mas aqui Jesus estava tratando Pedro, porque Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. E aqui Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, sabes que eu amo. Apacenta os meus cordeirinhos. Simão, filho de João, você me ama? Sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Apacenta, Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando eras moço, você se cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Novamente, siga-me. Começou tudo de novo. Assim como Jesus falou para Pedro lá no começo: siga-me, né? Está falando de novo para ele: olha, está zerada a tua conta, né? Quando você comete algum pecado e você o confessa, 1 João 1,9, né? Primeira epístola de João, lá na frente, antes do Apocalipse, diz: se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, né? Fazer tudo do zero, começar tudo de novo. E aqui então, depois de perguntar 3 vezes: você me ama, você me ama, você me ama, está curado, cara, eu sei que você me ama, viu? E então apacenta as minhas ovelhas, eu te restituo, siga-me. Vamos começar tudo de novo, aleluias, né? Tremendo amor de Deus demonstrado na vida de Pedro, né? Não é à toa que Pedro se dedicou totalmente ao Senhor, né? Porque ele amava o Senhor. E assim sejamos nós também, amém, irmãos? Nós vemos que a Bíblia tem testemunhos maravilhosos de Jesus, né? Nós já estudamos os evangelhos como uma cronologia, agora vimos João como o primeiro evangelho a ser lido, a ser estudado dos 4, né? Mas ele termina dizendo: este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos, né? E um pouco antes, lá no verso 30 do capítulo 20, estes foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, ou seja, o Messias, né? Cristo é a linguagem do grego, Messias é a linguagem judaica, é a mesma palavra, né? Ungido no português, Messias no hebraico, Cristo no grego. E para que saibais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, amém? E que para que crendo assim nele tenham vida em seu nome. O Evangelho é a fonte de vida, amém? Jesus veio para nos dar vida eterna. Aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, é muito precioso, não há limites para você mergulhar nas páginas das Escrituras Sagradas e aprender cada dia coisas novas do Senhor.
O Senhor tem coisas tremendas para te ensinar e para me ensinar. Nós não vamos parar. Então, entre os planos para 2022, um deles é medita na lei do Senhor de dia e de noite. Amém? Assim serão acrescentados dias de vitória para a sua vida, porque o Espírito Santo vai poder te trazer essa revelação. Aquele que tem os mandamentos do Senhor e os guarda, esse é o que me ama, esse receberá a minha revelação. Eu me manifestarei a ele, disse Jesus, né? Lá em João 14, 21. Nós vamos então terminar orando, irmãos. O Senhor tem planos. Na verdade, Ele tem um plano perfeito para a sua vida no ano que vem. Vamos descobrir esse plano, amém? Vamos deixar o Espírito Santo falar ao nosso coração. Não queira fazer os seus planos do seu jeito, viver para você mesmo, porque isso não dá certo. Jesus disse, aquele que perde a vida, ganha a vida. Ou seja, aquele que deixa Deus assumir o controle, ganha dele, amém? Então vamos orar para que seja assim na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te amamos, porque a tua palavra é viva e eficaz. Ela penetra entre alma e espírito, Senhor Deus, é apta para discernir todos os nossos pensamentos, dizer quais são os pensamentos em nós que são teus e os que não são teus, para nos mostrar qual é o plano perfeito que o Senhor tem, porque este plano redundará em frutos e frutos maravilhosos. Oh, Jesus, queremos estar como ramos ligados à videira. Jesus, Senhor, nada podemos fazer, dependemos de Ti e clamamos que a Tua misericórdia agora seja derramada sobre as nossas vidas e o Teu Espírito Santo assuma o controle de tudo que nós fizermos. Este ano seja um ano de planejamento, não o nosso. Do nosso nós estamos cansados, Pai. Queremos o Teu planejamento, o Teu plano perfeito. Revela-o a nós, Pai, para que nós possamos Te obedecer e cumprir todo o Teu querer, toda a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, amados. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ouvir a palavra agora do nosso amado Alexandre Vivas, amém? Ele vai estar agora trazendo a palavra também para os irmãos e depois vamos terminar com uma adoração, amém? Vamos, nessa última live do ano, estar adorando ao Senhor juntos, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor multiplique bênçãos na tua vida, porque esse é o plano dele. Que você tenha vida e vida em abundância. Esse é o plano que Ele trouxe para a tua vida quando te salvou. Em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, a graça e a paz do Senhor. Eu venho nesse momento compartilhar uma palavra. Essa palavra fica no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 3. Sermão do Monte. Eu vou compartilhar aqui o versículo 3 e ali eu vou trazer um entendimento que Deus falou ao meu coração. No versículo 3 está escrito: abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. É interessante que Jesus ele começa o sermão e ele vai ensinando aos discípulos ali que bem-aventurados são eles, os pobres em espírito. Jesus ele vem de Nazaré e vai para Cafarnaum e ali ele começa o seu ministério. E ele começa o ministério de forma poderosa. A palavra de Deus, ela diz que povos e nações vinham até ele para que pudesse ver os milagres, aquilo que acontecia naquela cidade. Cafarnaum é uma cidade que ficava no Reino do Norte. O Reino do Norte, nós sabemos que é um reino que foi rejeitado pelo judeu, que foi rejeitado também por Deus pelo pecado dos reis que habitavam ali, de geração em geração. E os assírios vieram e tomaram o Reino do Norte, levaram cativo o povo, trouxeram de outras nações pessoas para habitar naquele local, tiraram a cultura daquela região, e ali era um povo rejeitado pelos judeus. Os judeus não passavam por aquela região. E Jesus escolheu começar o seu ministério ali. O local onde havia trevas, onde havia escuridão. Um povo que estava sentado à sombra da morte. Resplandeceu a luz. Isso está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 16. E também Isaías 9:2. E Jesus ele começa
para que pudesse entender que o ministério dele era trazer luz onde há trevas, salvação para aqueles que estavam perdidos. Jesus era um médico que veio salvar os doentes. Ele não iniciou seu ministério na Judéia, ele não ficou ali com os judeus, com os sacerdotes, com os escribas, com os fariseus, mas sim no meio do povo rejeitado, no meio do povo que era considerado impuro. E ele falou que eles alcançaram salvação, porque eles eram aqueles que tinham sede de Deus e do Deus verdadeiro, do Deus que era o único, que era o Deus de Israel. Então essa palavra, ela nos ensina que nós devemos buscar a Deus de todo o nosso coração, que devemos ter um coração humilde, reconhecer que verdadeiramente precisamos aprender a cada dia de Deus, que devemos diminuir para que Deus cresça em nós, que devemos ajudar o nosso próximo, que devemos olhar para o nosso próximo e nos compadecer dele, levar luz onde há trevas. Esse é o ministério que Deus ele preparou para os seus discípulos e preparou para nós, a igreja. E essa é a palavra que eu tenho para trazer. Bem-aventurado são esses, os humildes, são os pobres em espíritos, são os pacificadores. Bem-aventurados são os mansos, como a palavra de Deus ela vai nos revelar aqui no capítulo 5 de Mateus, no Sermão do Monte. Que possamos entender a palavra de Deus e aplicar nas nossas vidas para que a gente consiga alcançar a salvação. Eu vou estar aqui orando com vocês para que Deus opere em mim e também opere em cada um que está ouvindo essa mensagem e também através do estudo que está sendo feito da carta de João, para que a gente cresça espiritualmente e tenha uma maturidade para entender o que Deus tem para a sua igreja, o que Jesus nos ensinou através dos evangelhos. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, eu venho diante da tua presença, Pai, e te peço, Senhor, revela, Senhor, a tua palavra a nós, nos traz entendimento, Pai. Tira, Senhor, toda a cortina, Deus, tudo aquilo, Pai, escama, Pai, que possa estar nos nossos olhos e que não deixe a gente ver a tua palavra e entender a tua revelação, Pai. Senhor, bem-aventurado, Pai, são os pobres de espírito, ó Deus, porque deles é o reino dos céus, Pai. Bem-aventurados são aqueles que reconhecem a dependência no Senhor, que tem fome e sede da tua presença, Pai. Assim, Pai, como corça, Pai, eles anseiam pela tua palavra, por estar na tua presença, Deus. Assim, Pai, somos nós, ó Pai, que temos sede de ti, Deus. Se revela a nós, abre o entendimento da tua palavra, para que possamos ser luz, ó Deus, para que possamos, ó Deus, trazer vida, Pai, àqueles que estão à sombra da morte, Deus, aqueles que não têm mais esperança, Deus, aqueles que estão perdidos, ó Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, traz salvação para nós e para nossa família, Deus. É o que eu te peço, Pai, nessa noite, Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Pai, que possamos ser, Deus, um espírito, ó Deus, Senhor, quebrantado, reconhecendo, Pai, que precisamos de Ti, Pai. É isso que eu te peço, Pai, nessa noite, no nome de Jesus. Amém, Senhor.
toda a terra e céu. Fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Glória a Deus! Essa esperança é a esperança viva, real. Todo aquele que já experimentou a vida do Deus Todo-Poderoso, do Senhor dos céus e da terra, que tem todo o poder dos céus e da terra dentro da sua vida, Jesus morando dentro do seu coração, você não tem falta de esperança, não te falta fé, não te falta esperança e não te falta amor. Você inicia um novo ano com a certeza de que Ele te ama. Aleluia, Jesus. E porque Ele ressuscitou, Ele te deu vida e vida em abundância. Que você possa espalhar essa vida por todo lugar onde você for. Seja o ano de 2022 um ano tremendo na sua vida. Amém? Você seja usado pelo Senhor de uma forma poderosa, maravilhosa. A sua vida ganhe um novo sentido a cada dia. Você seja cheio da vida do Senhor, da vida em abundância, porque Ele vive e vive dentro de você. Aleluia. Nós queremos te amar, Jesus, cada dia mais. Queremos te glorificar, Senhor. Queremos, Pai, que as nossas orações, os nossos louvores cheguem diante do Teu trono, Senhor. Que o Senhor nos receba, Pai, com o Teu carinho, Pai, com a Tua graça, Senhor Deus. Para, Senhor, para a glória só do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E que esse ano seja um ano de bênção na vida do Teu servo, da Tua serva. Seja um ano especial, Senhor Deus, de realizações do Senhor. Oh, Pai, de vida e vida em abundância, Pai. De um visual novo, de uma visualização nova do que é a vida. Para que possa, Senhor Deus, experimentar o novo de Deus, possa experimentar a graça, a misericórdia e a paz do Senhor. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai,
e a comunhão maravilhosa do Espírito Santo Aleluia. sejam crescentes na vida de cada um dos servos do Senhor, agora e para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Feliz ano novo. Amém. Feliz ano novo. Aleluia. Deus Glória a abençoe Deus. cada um de Amém. vocês. Amém. Aleluia. 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 Glória Jesus. a Deus. Amém. Amém.